Nós vamos ter um grande duelo de Manchester amanhã em Londres. A final da Copa da Inglaterra. O time do Pepe podendo ganhar o segundo título dessa tríplice coroa que eles estão atrás. Boa tarde para você aí em Manchester, Fred Caldeira. Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia. Melhor agora na sua companhia. Melhor estarei na sua companhia pessoal na semana que vem, daqui a pouquinho em Istambul. Antes disso, tenho esse pit stop em Londres. Eu estou aqui no. Você já conhece, né? Esse cenário que a gente se fala sempre, que é o CT do Manchester City, a sala de imprensa do CT. Agora há pouco o Pep Guardiola falou com a gente aqui, falou com jornalistas. E terminando a nossa live aqui, eu já pego um trem para Londres, porque amanhã tem greve de trem aqui na Inglaterra. Então tá um fuzuê para as torcidas, tanto do City quanto do Manchester United, quanto os jornalistas, saírem de Manchester para ir para Londres, por isso que eu vou um dia antes, por exemplo. Então você malandramente já vai hoje para Londres. É uma viagem de o quê? 2 horas e meia, 3 horas de trem? Isso, 2 horas e meia de trem quando o santo ajuda. Mas por quê? Às vezes o trem para no meio do caminho? Né? Porque às vezes, com todos esses... Cara, assim, essa tese ela não é exceção, tá? Tá uma queda de braço tremenda entre os trabalhadores das ferrovias aqui na Inglaterra com esse governo. E volta e meia tem uma estação que não está funcionando. Aí o trem, em vez de pegar o trajeto de 2 horas e meia, que é o normal, 2 horas e 20, ele às vezes tem que dar uma volta, aí dura 3 horas, ou 3 horas e 20, enfim. Dessa vez eu acho que vai dar tudo certo. Quem é de São Paulo tá acostumado com esses perrengues nas linhas férreas, tanto no metrô quanto no trem aqui. Não tem um dia aqui em São Paulo que não tenha uma linha de metrô. Olha, a linha tá com lentidão, porque teve um problema elétrico não sei aonde, porque teve uma estação que teve não sei o quê. E aí convive com esse tipo de problema. Aqui, a galera que vai pro trampo de metrô ou de trem aqui em São Paulo tá acostumada. Ô Fred, deixando o sistema viário e o sistema férreo de lado, sobre o jogo de amanhã. Uhum. O Manchester City, todo mundo à disposição para a grande decisão? Todo mundo à disposição, 100% do elenco está recuperado. Acho que a grande dúvida que a gente tinha era o Ake, mas mesmo assim ele voltou no último jogo. O Grealish e o De Bruyne vinham sendo poupados e estão treinando normalmente. Hoje o Guardiola disse, cara, tá todo mundo bem, treinando bem e de ótimo humor, né? Porque assim, os caras estão na melhor semana que um jogador profissional de clubes pode ter e, e tá todo mundo louco para ter uma vaga, inclusive amanhã, né? Porque assim, o pessoal pode pensar, pô, de repente ele mistura o time, joga um time misto para pensar na Champions. É clássico, meu amigo. E eles nunca se enfrentaram numa final antes. City United, é a primeira da história. É isso que eu ia perguntar. Você mora em Manchester há alguns anos. É uma final inédita. E me diz como é que tá a cidade, como é que tá o ambiente. Você falou em algum momento aí de fazer essa final em Manchester? Não, né? Porque a tradição é muito forte da final sempre sem Wembley, né? É muito forte, é o ganha-pão da federação, inclusive, né? Lembremos que a FA Cup é da FA, é da federação, que não é Premier League. Então, para eles serem um Wembley, que é o maior estádio da Inglaterra, o segundo maior é o Trafford, podia ser o Trafford, podia, mas aí o City ia reclamar, né? E aí, se fosse em outro estádio, a FA, a federação ia perder dinheiro com questão de ingresso e tal. Então, assim, pelos clubes, seria bacana pegar sei lá, não digo Anfield, que tem uma rivalidade grande, mas um estádio aqui no norte do país que fizesse mais sentido. Pelos torcedores seria melhor também, mas para a federação não. Então, sempre foi um Wembley, desde as semifinais, né? As semifinais da Copa da Inglaterra começam a ser em Wembley e a final também. E, cara, vai ser muito grande, André. Assim, de um lado é o City, como você falou, querendo dar o segundo passo de três, e o United, que é o único clube inglês com essa tríplice na história do futebol, ele quer parar o City, né? Ele quer interromper esse segundo passo do City para botar água no chope dessa tríplice coroa. O Manchester United é o único inglês campeão de tríplice coroa em 99 e o City tenta ser apenas o segundo inglês. Como é que foi o negócio de ingresso aí, Fred? É mais ou menos que nem a final da Champions? Cada time tem uma cota
e aí os times decidem como é que faz, e uma parte para o público em geral? Cada time tem uma cota, a cota é maior, dada pela Federação Inglesa do que pela UEFA, né? Então, o estádio de Wembley, que comporta mais ou menos 85, pode chegar até 90 mil de torcedores, a depender do jogo, e acho que esse vai ter capacidade máxima. Cada clube tem 30 mil ingressos, o que é mais do que o City vai ter em Istambul, porque a UEFA come uma fatia maior do que a Federação Inglesa. Aí tem questão, claro, toda federação no mundo, seja europeia, inglesa, brasileira, tem aí para patrocinador, para convidado comercial, patati patatá, mas é basicamente isso. A federação encaminha para os clubes e cada clube tem o seu próprio sistema de vendas. Por exemplo, aqui é muito comum o season ticket, né, que é o sócio torcedor. Mas esse ticket que o cara paga anualmente para o clube para ter direito a ingressos, ele só serve para a Premier League. Para as Copas, tem que comprar mais. Então, meio que dá uma abertura para o público geral. Pra gente encerrar, o Fred, teve coletiva do Guardiola agora há pouco? Você esteve com ele? Isso, Tá. isso. Algo bombástico, não? Não, bombástico não. Bombástico não, assim. Falando de... Eu perguntei para ele do Casemiro, né, uma resposta para entender o que... Porque, cara, aqui quando o Casemiro chega, que é um nome integral nessa recuperação do Manchester United, André, eu vi jornalista em inglês falando, tá meio velho, não sei se é uma boa. Pô, os caras não acompanharam, cara. Sabe de nada, inocente! Os caras não acompanharam Casemiro, assim, é um negócio muito... Aí eu perguntei falei, cara, então, algumas pessoas nesse país acharam que ele estava velho. Você se surpreendeu? Aí, claro que ele não se surpreendeu e falou como quem conhece o Casemiro como a gente, né? Mas de bombástico, nada muito, muito por aí não, tá, André? É, tudo dentro dos conformes. Ô, Fred, curiosidade, pra Hum, pra poder te liberar e aqui também, porque daqui a pouco vai começar o de placa. Os caras do de placa ficam chateados quando eu invado o horário do de placa, porque a gente tira toda a audiência do de placa. Então, eu continuo aqui. então, ô Fred, cara, aqui em São Paulo, Hum, teve uma época que o Morumbi estava fechado para reforma. Isso já faz muito tempo, tá? Isso faz uns 30 anos. A final do Paulista de 95, por exemplo, ela foi em Ribeirão Preto, porque o Morumbi estava fechado para reforma, tinha um negócio da estrutura da arquibancada do Morumbi e tal. E foi uma final Corinthians e Palmeiras, os dois rivais aqui de capital, e as duas torcidas indo para Ribeirão Preto. E aqui hum, teve um esquema de dividir, porque são duas rodovias, pelo menos para sair de São Paulo, você consegue sair de duas formas. Então eles separaram, olha, o torcedor do Corinthians vai por uma rodovia, o torcedor do Palmeiras vai por outra rodovia. Lá na frente se encontrava, mas aí o problema é da polícia de lá, aí é problema deles, né? De quem tiver lá. E aí teve uma separação. Existe alguma preocupação com esse tanto de gente saindo da mesma cidade, de torcidas rivais, para irem a Londres? 100%. É? A preocupação ela é enorme, enorme, André. Cara, eles nunca se encontraram numa final, mas se encontraram numa semifinal de Copa da Inglaterra, como a gente já disse aqui, já é em Wembley, né? Então, em 2012, City e United se enfrentaram em Wembley pela semifinal da Copa da Inglaterra. Cara, teve pancadaria na estrada, teve pancadaria na estrada saindo de Manchester, na estrada chegando em Londres, teve pancadaria fora de Wembley, quase 100 prisões executadas pela polícia só em Londres. Então, assim, foi um jogo que, conversando com os jornalistas que cobriram essa partida, me disseram, cara, foi um ambiente tóxico, a ponto de eu conhecer torcedores que não vão agora porque tem a memória daquele jogo. E falam, olha, eu prefiro nem me arriscar. Dessa vez vai ter esse esquema que você citou, que teve aí em São Paulo. Então, uma torcida vai por uma via, outra torcida vai por outro. Na estrada, você vai ter sinalização com vermelho ou azul, para onde cada ônibus pode ou não pode parar, todos escoltados pela polícia. E no estádio vai ter uma separação da fan zone, né? Sim. Do esquenta dos torcedores.
Um fica, sei lá, no norte, outro no sul, um no leste, outro no oeste. Vai ser em áreas opostas ali dos arredores de Wembley. E depois do jogo também vai. Aí fica mais difícil, porque tem fã que vai embora só 2 dias depois, outro que vai embora logo depois do jogo, mas enfim, vai ter esse sistema de segurança. É interessante, cara, porque o esquenta da turma na Inglaterra é um esquenta com muito líquido, né? Aquele líquido que daqui a pouquinho, quando der meio-dia, eu vou estar no aeroporto, mas eu já vou também consumir do mesmo líquido.